My name is Temple Grandin. I'm not like other people. She's an amazing visual thinker. Are you a scientist? I used to work for NASA. Can you bring everything you've seen to your mind? Sure. Wow. Can't you? Excellent work, Temple. Really excellent work. How'd you figure that out? He can see all around without moving his head. How is she? She's good. You do remember, though, something's gonna set her off. When was she diagnosed? She was 4. Temple! I have done everything that I can for Temple. We know how different she is. Different, not less. You have a very special mind, you know that? Think of it as a door. A door that's going to open up onto a whole new world for you. Pick a subject. Cows? Do they have colleges with cows? Yes, they do. Why are some mowing more loudly than others? There must be a reason they're saying something. Well, I reckon you could get Dr. Doolittle on out here. He probably could tell you. Mooing. You want to do research and write your master's on mooing. I can see a shoot just as a cattle will because that's something my autism lets me do. You wacko. I know my system will work because I've been through it 1,000 times in my head. My husband read about you. Miss Grandin, this is a masterpiece. I don't want my thoughts to die with me. I want to have done something. It's nothing short of a miracle. Meu nome é Sara e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o último conto do livro De um Antropólogo em Marte. Bom, este livro se refere a vários pontos do autismo. Ele foi descrito por 2 pessoas, que é o Leo Kanner e o Asperger, que têm visões completamente diferentes e distantes um do outro. O Leo Kanner acredita que o autismo só tem pontos negativos, enquanto o Asperger acredita que existe sim alguns pontos positivos e compensatórios. Existem muitas pessoas, inclusive médicos mesmos, que se questionam muito sobre o autismo. Que se faz, uma imagem totalmente distorcida de uma criança incapacitada, com movimentos estranhos, como o da criança estar batendo a cabeça em algo, uma linguagem ruim, de uma forma que parece que a criança não vai fluir e não vai ter um futuro legal. Porém, existem muitos jovens autistas que conseguem desenvolver uma linguagem satisfatória, conseguem ser autônomos, conseguem desenvolver habilidades sociais, pontos intelectuais, de uma vida aparentemente normal. No livro se ressalta muito sobre a diferença do autismo clássico com a síndrome de Asperger, que se resulta que na síndrome de Asperger podem se expressar seus sentimentos, experiências, enquanto no autismo clássico não abre portas, janelas, que não podem, fazer interferências. Bom, o autismo, ele não aparece nos primeiros anos, e sim a partir de 2 a 3 anos. Para Asperger, ele via o autismo como uma deficiência biológica de contato afetivo, inata a uma deficiência física ou até mesmo intelectual. Agora, para Kanner, ele já via como um distúrbio, um reflexo de maus pais, de uma mãe fria, distante. E o autismo ficou reconhecido por muito tempo como natureza defensiva ou também por esquizofrenia infantil.
Na década de 60, finalmente a situação conseguiu ser revertida e começou a ter a aceitação da sociedade. Foi percebido realmente numa epidemia de rubéola, que foi onde grande parte dos bebês, cujas as mães, elas tiveram essa doença durante a gravidez. Gente, uma parte do livro que me chamou muito, me prendeu muito a minha atenção, foi a parte da máquina do abraço, que ela é um dispositivo, um objeto que faz pressão, que realmente substitui um abraço e que ali ajuda a pessoa a ter uma melhor compreensão, e ela tem um objetivo de acalmar as pessoas autistas. Então, é uma coisa bem interessante, eu gostei muito. Meu nome é Gabriela, eu vou falar um pouquinho sobre linguagem, relacionando isso com o aspecto autista, né? A linguagem é um fenômeno de grande parte mental e seu estudo, porém, é considerado, né, um ramo da psicologia. Qualquer teoria adequada da psicologia humana deve dar alguma explicação de nossos processos de pensamento. A linguagem é de importância central, porque a maioria de nossos pensamentos assumem uma forma linguística. Muitos, se não a maior parte dos nossos conceitos, recebem algum tipo de rótulo verbal. Assim, a relação entre linguagem e formação de conceitos é de grande interesse para os psicólogos. A linguagem também testa significativamente teorias de organização psicológica. As línguas são altamente estruturadas e aprendemos a identificar e descrever suas estruturas de forma consideravelmente detalhada. Qualquer teoria da organização psicológica, portanto, deve conciliar adequadamente os tipos de estrutura que sabemos serem características das línguas humanas. Quando pensamos que na função da linguagem se podem distinguir os seguintes usos: o uso afetivo, o uso lúdico, o uso prático, o uso representativo e o uso dialético. Esses usos que serão analisados, não estão no mesmo nível, o que quer dizer que eles correspondem ao mesmo tempo a momentos sucessivos da organização da função. No desenvolvimento da linguagem da criança, se vê que o uso afetivo é o mais primitivo, procedendo do uso lúdico, e este último precede o uso prático. O uso representativo se elabora a partir do uso prático, enquanto o dialético é o último a se manifestar. Na linguagem constituída do adulto, todos esses usos se organizam estreitamente em dosagens muito variáveis, segundo as circunstâncias e mesmo de um curto momento da oração, se bem que não seja frequente aprender apenas cada um deles. Em estado de pureza, o adulto utiliza a linguagem tanto para exprimir estados afetivos, quanto para brincar, sustentar a ação, substituir as narrações, a ação e fazer operações simbólicas abstratas. Essas várias atitudes se entrelaçam completamente em todas as orações. O fato desses usos pertencerem a diferentes níveis de evolução não significa que no adulto não possa coexistir, pois na realidade coexistem segundo condições variáveis, dominantes de quem fala. Os diferentes usos acima considerados evoluem do mais automático para o menos automático, ou voluntário também, dos mais simples para os mais complexos e do mais organizados para os menos organizados. Em caso de uma insanidade mental, as formas que primeiramente são atingidas são exatamente as menos organizadas, mais complexas e menos automáticas. Apenas em alguns casos mais extremos seriam afetadas as funções e usos mais simples. Assim, na medida que se instalam condições psicopatológicas decorrentes de lesões cerebrais no falante, registram-se dissoluções que logo atingem as duas formas superiores de utilização dos signos verbais, isto é, as formas representativas e dialética, persistindo as formas beneficiadas por maior organização e maior automatismo, isto é, a forma afetiva, lúdica e prática.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre os autistas, né, e como é a linguagem deles. Os autistas normalmente apresentam problemas de fala, né, de comunicação e de linguagem. Praticamente todos sentem a dificuldade de expressar de se expressar ou nas interações sociais também. Eles não conseguem perceber, né, a reação, às vezes o sentimento das outras pessoas. Lembrando que para se comunicar efetivamente, a maioria das pessoas usam muito mais do que apenas uma fala. Usam também a linguagem corporal, contato visual, gestos, mãos, postura corporal, capacidade de modular o tom da voz, entre outras atitudes. E muitas vezes os autistas não possuem essas habilidades sociais, eles não conseguem distinguir isso. Além disso, as pessoas com autismo podem ter problemas na compreensão da fala e da linguagem. Também podem não sentir a necessidade de se comunicar muito bem. E podem não saber responder a algumas mensagens simples. É comum também ter dificuldade de decodificar o que os sons significam e combiná-lo com palavras ou pensamentos. Muitas vezes as crianças com autismo podem falar palavras fora de um contexto, tornando um diálogo sem sentido. No nosso a Temple, né, que fala no Antropólogo em Marte, ela tem essa dificuldade, né, de combinar palavras, mesmo ela sendo muito inteligente para uma pessoa autista, ela é totalmente muito desenvolvida, né, mas ela tem sim um pouco de dificuldade quando, às vezes no carisma ali, às vezes quando ela chegou, o entrevistador chegou, né, na casa dela, ela simplesmente não deu bola, né? Ela simplesmente falou oi e pronto. Então eles têm assim esse tipo de dificuldade de interação maior entre outras pessoas, né? Eles falam apenas o necessário para eles e esses são alguns sintomas, né, da falta das habilidades sociais. Padrões de fala atrasados ou incomuns, eles não entendem gírias, né? Se você fala uma gíria, eles não vão entender. Dificuldade de entender o tom de voz e a linguagem corporal, de forma de expressar sarcasmo, humor, ironia, eles não entendem. Incapacidade de se imaginar no lugar da outra pessoa, né? Também eles têm essa dificuldade de se colocar no lugar de outra pessoa. Normalmente eles não fazem isso. E eles têm mais amor, assim, eles expressam mais o seu amor com animais, né? Até na Temple ela tinha dó, né? Quando ela foi na fazenda que tinha um matadouro, ela ficou extremamente... Ela se sentiu desconfortável, né? Quando ela ouvia os gritos e quando as galinhas foram mortas, né? Ela se sentiu totalmente desconfortável. E normalmente eles têm os cachorros, né? Também como sinônimo de carinho, né? De afeto. Eles conseguem... distribuir esse afeto apenas mais com animais, né, e não com humanos em si. As emoções, elas são, na verdade, são os processos mentais, processos biológicos que são administrados pelo nosso cérebro, que geram a mudança no organismo. Elas surgem a partir dos pensamentos sobre determinada coisa e elas são a essência do funcionamento humano. De um modo bem fácil de entender a emoção, ela é um resultado da combinação de fatores internos, como substâncias químicas, como a serotonina, a endorfina, a oxitocina e a testosterona, que elas controlam o nosso humor com estímulos externos, tais como os cheiros, os sabores, os sons e as imagens. Essa combinação ela é uma experiência subjetiva, e ela é acompanhada das manifestações fisiológicas que preparam o corpo para uma ação específica. As emoções básicas, elas são aquelas primárias, são aquelas que apresentam desde o momento do nascimento e formam parte do nosso processo de adaptação e elas existem em todos os seres humanos, independentemente de culturas. E elas iniciam-se com rapidez e duram alguns segundos, como por exemplo, o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, nojo, amor. Essa combinação ela é uma experiência subjetiva e ela é acompanhada de manifestações fisiológicas que elas preparam o corpo para uma ação específica. Por exemplo, o medo ele nos prepara para fugir, a raiva para atacar, o nojo para expelir e a alegria para fazer alguma coisa. As emoções, elas são a unanimidade entre os autores que estudam as emoções.
E alguns deles, eles não consideram o amor, às vezes, uma emoção básica. O que é a psicologia das emoções? Essa psicologia é um ramo da psicologia que ela busca entender como as emoções acontecem, considerando os fatores externos e provocações externas, por meio de pesquisas científicas. E a psicologia das emoções, ela quer saber como elas interferem no comportamento humano. E para essa ciência, a emoção é um estado mental e fisiológico que está ligado a uma variedade de sentimentos, pensamentos e maneiras de agir. Por exemplo, uma emoção se manifesta de maneira subjetiva. Ela também pode se expressar pelas vias fisiológicas, que são o suor excessivo, as pupilas dilatadas e o batimento cardíaco acelerado. Ainda a emoção, ela traz modificações comportamentais, que é o caso da mudança na voz, na postura, nos movimentos, sem falar das expressões faciais. Todas essas manifestações são objetos de pesquisa para a psicologia das emoções. A teoria da emoção, as teorias das emoções. As teorias mais importantes da emoção, elas podem ser agrupadas em 3 categorias, a fisiológica, a neurológica e a cognitivo. Elas são as respostas incorpóreas que são responsáveis pelas emoções. Essas teorias neurológicas, o que elas nos sugerem? Elas sugerem que a atividade do cérebro que leva às respostas emocionais. As teorias cognitivas, elas afirmam que os pensamentos e as outras atividades mentais que elas desempenham um papel essencial na formação das emoções. A teoria evolutiva das emoções, a de Charles Darwin, elas falam que as emoções elas evoluíram porque eram adaptativas e elas permitiam que os seres humanos e os animais sobrevivem e se reproduzissem. As emoções, elas motivam as pessoas a responder rapidamente aos estímulos no meio ambiente, o que ajuda a melhorar as chances do sucesso e sobrevivência. Já a teoria da emoção de James Lange, essa teoria, ela sugere que quando você vê um estímulo externo, ela leva a uma reação fisiológica. Sua reação emocional, ela depende de como você interpreta essas reações físicas. Já a teoria da emoção de Kenyon Bird, essa teoria de Kenyon, ela sugere que a experiência física e psicológica da emoção, ela acontece ao mesmo tempo, e não que uma causa a outra. Ele também sugere que as respostas emocionais ocorrem muito rapidamente, para que elas sejam simplesmente produtos dos estados físicos. Já a teoria da emoção de Stranger-Singer, ou teoria dos 2 fatores de emoção, já essa teoria, ela sugere que a excitação fisiológica ocorre primeiro e então o indivíduo deve identificar o motivo dessa excitação para experimentar e rotular como uma emoção. O estímulo leva a uma resposta fisiológica que é então cognitivamente interpretada e rotulada, o que resulta em uma emoção. A teoria da avaliação cognitiva de Richard Lazarus, de acordo com ele, a sequência de eventos ela envolve primeiro um estímulo, segundo de um pensamento, que leva à experiência simultânea de uma resposta fisiológica da emoção. A teoria da emoção de feedback facial é a de Charles Darwin e William James. Ela sugere que as expressões faciais elas estão ligadas a experimentações de emoções. Como foi mostrado no livro, inventaram uma máquina de abraços. Assim, nos inspiramos nessa parte para fazer a nossa parte criativa do trabalho. Então, segue os vídeos com a máquina do abraço com pessoas que amamos. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal.
O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar.